Vocês perceberam algo de diferente aqui essa manhã? Não entendi? A sua barba. Ah, sim, temos um visitante. Como? As cadeiras estão dispostas de um formato diferente. Nós, como igreja aqui, estamos desde 98 aqui nesse local. Nós começamos a servir em 94, 92, lá na Barra. Em 95 foi comprado esse espaço, em 98 terminou a construção e foi feito o primeiro culto aqui, desde 98. Desde então, as cadeiras são separadas por um corredor. Desde 98. Nós temos hoje, então, quanto tempo? Agora, 98, 2008, agora... É 14 anos. 14 anos com as cadeiras no mesmo formato. A quebra de paradigma levou tempo, 14 anos. Mas, finalmente, a gente fez isso. Por quê? Vocês já perceberam que cada um de vocês tem um costume de sentar sempre no mesmo lugar? Não é verdade? E eu percebo claramente quem senta nos lugares. E eu queria confundir a cabeça das pessoas essa manhã um pouquinho. Para que elas olhassem, e agora? Onde eu vou sentar? Né? E eu percebi isso, alguns chegaram e não sabiam exatamente onde ir. Eu vi algumas pessoas tentando puxar uma cadeira para passar, eu não sei, mas o importante, a ideia era só criar um pouco de confusão assim na mente, porque a gente realmente está condicionado a sentar sempre no mesmo lugar. Não tem problema nenhum nisso, mas eu quis confundir vocês essa manhã um pouco. Nós queremos continuar nesse dia estudando o livro de Marcos. E essa manhã nós temos um texto bastante interessante. Não que o livro inteiro de Marcos não seja, eu já expliquei para vocês aqui semana passada as peculiaridades de Marcos, a importância que esse livro tem, e também de algumas coisas que você encontra em Marcos que você não encontra em Mateus, em Lucas, em outros evangelhos. Você encontra só nesse livro. Porque, como eu disse domingo passado, provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos. Marcos foi o primeiro autor. E provavelmente Mateus e Lucas pesquisaram também no livro de Marcos para escrever o evangelho de Marcos e Lucas, né, junto com a própria pesquisa que eles fizeram. Mas, essa manhã, eu quero pensar junto com vocês sobre um tema muito importante, não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida particular e na nossa vida familiar, quando a nossa familiaridade produz em nós, ou gera em nós, desprezo. E Valério citou antes um ditado aqui, mas existe um outro ditado que diz exatamente isso: familiaridade gera desprezo, ou seja, quanto mais conhecemos uma pessoa, mais encontramos falhas nela. Não é verdade? E isso é verdade quando nós conhecemos aquela pessoa que se tornaria depois o nosso cônjuge. Quando nós olhamos para a pessoa e nós nos apaixonamos por aquela pessoa, na verdade a gente vê o exterior, é a primeira coisa que a gente vê. Então essa baboseira de dizer que beleza conta pouco é mentira, gente. A primeira coisa que você viu foi o exterior e que chamou a tua atenção. Aí com o tempo você começa a perceber que existe outra dimensão, a questão do caráter, a questão da beleza interior, por assim se dizer. Mas fato é que quando nós olhamos para a pessoa, nós só vemos as coisas boas. Aí depois, quando nós passamos a acordar do lado dessa pessoa, todos os dias, a gente percebe que aquelas coisas bonitinhas começaram a se tornar monstros, né? E que começam a impedir um bom relacionamento. Por exemplo, eu lembro quando eu namorei Raquel, nós morávamos 1.500 quilômetros de distância. E quem me conhece dessa época sabe, né? Como foi difícil, né? Você está 1.500 quilômetros distante num namoro à distância. Então, quando eu ia visitar ela, eu fazia tudo o que ela queria. Por exemplo, eu assistia aqueles chick flicks, que eu odeio, que são aqueles filmes românticos. Eu não gosto de filme romântico, melodramático. Ai, cara. Mas, cara, para estar com ela, eu assistia filmes românticos. Porque ficava tão longe dela. Eu não gosto desse tipo de filme. Drama ainda vai, mas aqueles... Você sabe que filme romântico tem o início, meio e fim sempre igual. Sempre igual. Eles começam a paixão, depois se separa, no final ele corre atrás de bicicleta, ela está de avião, desce. Tudo igual. Não é? É tudo igual. Não muda. Você sabe, né? Mas eu assistia aqueles filmes com ela porque, puxa vida, né? Eu estava longe dela, então eu queria passar tempo com ela, independente do que a gente estava fazendo no momento. Mas, a partir do momento que a gente casou,
Aí você, poxa, esse filme não rola, cara. Não, esse não. E também outros costumes. Por exemplo, você descobre que a pessoa tem coisas que começam a irritar você. Que quando você namora não te irritam, você até acha que é uma grande qualidade dela. Fala, pô, que bonitinha. Mas depois você não acha mais tão bonitinho. Não é? Quanto mais nós nos familiarizamos com alguma situação ou com alguma pessoa, mais falhas a gente acha nela. E isso pode começar a gerar desprezo em nosso coração, em nossa vida. Isso começa a gerar. E se você conhece muito bem alguém, você corre o risco de perder o respeito por ele. Nós corremos esse risco. Quando nós conhecemos uma pessoa muito bem, nós temos uma intimidade muito grande, nós começamos a perder o respeito por ela. Por exemplo, se você prestar bem atenção, tem muitos pastores que não se aproximam das pessoas. Não se aproximam. Porque eles receiam que as pessoas percam o respeito por eles, ou se tornem muito amigas, com muita intimidade, e comecem a tratá-las por você, e não mais por senhor ou senhor pastor. Mas tudo bem, o que acontece é que quando nós nos familiarizamos demais com alguma situação ou com alguma pessoa, corremos o risco de desprezá-lo ou de não ter mais o respeito. E nós encontramos um exemplo desses em nosso texto esta manhã. E esse texto de Marcos capítulo 6 é Jesus voltando para a terra dele, para a cidade natal, onde ele cresceu. E isso é uma coisa que eu sinto também, quando eu volto para a minha cidade, aquelas pessoas que cresceram comigo, e a minha própria família, por exemplo, eles não me veem como pastor. Eles não me veem. Eles me veem como aquele mesmo garoto que correu com eles, jogou futebol com eles. Então, eles não me veem como um pastor. Eles me veem como uma pessoa que não... O amigo deles de sempre. O que é bom, por um lado. Por outro lado, isso é ruim, porque você não pode confrontar uma pessoa e ele te diz, quem você pensa que é? Olha só o texto de Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6, vamos ler esse texto. Jesus volta então para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado, e ele então, quando chega lá, acompanhado de seus discípulos, diz o versículo 1, chegou no sábado, exatamente quando eles tinham os cultos judaicos, reunidos numa sinagoga, e começou a ensiná-los. E muitos daquelas pessoas que já o conheciam, porque viram ele crescer lá, ficaram admirados. Olha só, isso é a primeira parte do texto. Versículo 2, com os ensinamentos de Cristo, quando ele pregou na sinagoga, as pessoas dizem, uau, esse cara, de onde vem esse conhecimento? Olha só o que eles disseram. Ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa? Mas logo em seguida, e estes milagres que ele faz, o que é isso? Não é esse o carpinteiro? Olha as perguntas que eles começam a fazer. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por ele. Viu? A admiração já virou escândalo. Domingo passado, quando nós lemos capítulo 3 de Marcos, versículos 1 a 6, aconteceu a mesma coisa. No início eles ficaram revoltados com Cristo, e no final do texto, no versículo 5, eles já queriam matar Jesus. Essa dimensão sempre aumenta. Aqui primeiro começa a admiração, depois o escândalo. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, olha só que sério, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Só até aqui. Esse texto é só uma pequena explicação do que Jesus estava fazendo lá. Marcos não se atém muito a explicar. Provavelmente, eles ficaram admirados com a pregação de Jesus. Quando Jesus pregou, eles ficaram admirados. Quando eles viram os milagres que Jesus fez, ficaram admirados. Mas quando Jesus os confrontou, eles ficaram escandalizados. Diz, quem você pensa que é? Você é o filho do carpinteiro. Você é filho de Maria. Teu irmão José e Judas estão aqui. Quem você pensa que é? Teus irmãos estão aqui. Vem falar agora que você é filho de Deus? Então, houve escândalo por parte de Cristo. Voltando a falar sobre a familiaridade que gera desprezo, se nós permitirmos que a nossa familiaridade com Cristo, ou
com aqueles ensinamentos dele aqui na Bíblia gere desprezo em nossa vida, nós temos desvantagens. E algumas desvantagens que geram, o que essa desvantagem acontece na nossa vida é que a mensagem não é recebida. A mensagem não é recebida quando a nossa familiaridade gera desprezo. Por quê? Os conterrâneos de Jesus se ofenderam, diz o texto. No início, ficaram impressionados, como eu já disse, com a doutrina dele. O povo de Nazaré, lá onde que Jesus estava, conhecia Jesus. Sabia quem ele era, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, filho de Maria, tinha irmãos e irmãs. Mas no momento em que ele os criticou ou que confrontou eles se ofenderam. Tornaram-se irritados e Lucas 4,29 diz que também tentaram matá-lo por causa disso. Que bacana! O que levou Jesus a dizer, um profeta não tem honra em sua cidade natal, entre os seus parentes e em sua própria casa. Não tem honra. Por causa da familiaridade, não o respeitaram como um profeta. E conta disso, por causa dos conterrâneos de Jesus, que não o receberam ou se ofenderam por causa dele, Jesus limitou os ensinamentos dele. Ele disse, não vou ensinar totalmente aqui. A ofensa deles levou Jesus a sair da cidade e voltar para Cafarnaum. E assim eles se privaram de mais conhecimento de Deus. Olha só, quando nós endurecemos o nosso coração, falei aqui domingo passado sobre o coração duro, quando nós endurecemos o nosso coração com relação a alguma coisa, o Espírito de Deus vai se retirando. Vai se retirando. Isso está mostrando na Bíblia aqui que Jesus fez a mesma coisa. Ele saiu. E em outra situação, sabe quando uma cidade não recebeu Jesus, sabe o que ele fez? Bateu o pó do sapato e diz, dessa cidade eu não levo nem o pó. E foi embora. Parece difícil, né, de acreditar que Jesus, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça, faça isso com os seres humanos? Não parece difícil? Mas ele faz. Fato é que quando nós endurecemos o nosso coração, ele não fica lá, por favor, me aceita os meus ensinos. Jesus não faz isso. Eles próprios se privaram desse conhecimento de Cristo. E você lembra também o que Jesus tinha dito aos seus discípulos antes, não é? No versículo 4, por causa do desprezo, eles perderam o acesso de mais aprendizado de Deus. Por causa desse desprezo. Agora vem uma pergunta para nós. Se Jesus limitou os seus ensinamentos, poderíamos, eu e você também, ser culpados do mesmo erro? Essa pergunta, eu acho que nós temos que responder no nosso coração. Por exemplo, nós podemos facilmente desenvolver uma familiaridade com os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, isso já não me impressiona mais. Você sabe que pregação funciona como uma droga? Por exemplo, se você tem um pregador que é extremamente bom, que fala bonito, que emociona as pessoas e as pessoas choram, no domingo que vem as pessoas querem vir e sentir uma dose um pouco maior de emoção. Querem um pouco mais. E depois um pouco mais. E até certo momento, quando ele não é mais tão bom, aí eles dizem, isso já não me... Perdeu a unção. É interessante. E unção é erro de português, porque dois são, não é? Mas essa coisa de perder a unção. Parece-me que o pastor precisa ser um showman, tem que animar a plateia, as pessoas têm que rir, tem que sentir o pelo arrepiar com as palavras, não é? Perdeu a coisa, perdeu a graça, já ouvi isso não é nenhuma novidade, nós começamos a nos tornar familiares demais com essa coisa. E com a mensagem da palavra em si mesma. Já ouvi isso muitas vezes. E esse é o problema que nós corremos, e o nosso coração vai se endurecendo por causa disso também. O terreno do nosso coração vai se endurecendo porque já ouvimos uma vez, ouvimos duas vezes, ouvimos 3 vezes, e no final está duro como a nossa estrada aqui, onde a água nem mais penetra. Estamos permitindo que a nossa familiaridade com Cristo gere desprezo em nosso coração com relação às coisas. Isso eu já ouvi, isso não é mais nenhuma novidade. Já não respeitamos mais aqueles que conhecemos tão bem. Na nossa vida pessoal, no nosso próprio relacionamento com o Senhor, já não apreciamos mais a importância da palavra de Deus. E nós corremos esse risco quando nós permitimos o nosso conhecimento gerar isso em nossa vida. Nós não nos impressionamos mais com Deus. Tá. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu percebi isso ontem, conversando com a Raquel.
as pessoas hoje, se virem pessoas na rua, jogados lá na rua, sofrendo ou alguma coisa, as pessoas dizem, puxa, que triste, né? A pessoa está aqui, aquele menininho que veio falar com você lá na África, sem roupa, que não tinha comido nada. As pessoas têm a coragem de olhar para aquela criança e dizer, ok, está sofrendo. Gente, vamos pedir uma pizza? Ele esqueceu já o sofrimento daquela pessoa. Nós nos tornamos tão familiarizados com o sofrimento do ser humano, nós nos tornamos tão familiarizados com o que os outros passam que já não nos toca mais. O Antônio Carlos, que é do diretor da ONG Rio de Paz, ele é pastor da presbiteriana lá da Barra, e ele disse, quando ele foi um dia numa das favelas, aqui no Rio de Janeiro, as crianças estavam saltando dentro do esgoto, brincando dentro do esgoto. Ele diz assim, crianças de 3 e 4 anos nadando no meio do cocô. Foi o que ele disse. E você não se choca com isso? Você deixaria o seu filho pular lá? Você não deixaria. Mas por que os filhos dos outros podem e você não sente nada com isso? Nós nos tornamos familiares demais com o sofrimento do outro, a ponto de não nos ferir mais. Quando a gente tem uma missão que vai levar um pouco de alívio para outras pessoas, que 98% das crianças, como a Juliana disse ontem, 98% das crianças não têm acesso à escola? 98% das crianças aqui estão na escola. Quantos na Angola? 62% das crianças na Angola não estão na escola, mais pobres, não estão na escola. 62%. O que eles fazem durante o dia? O que fazem? Qual é a porcentagem das crianças que comem só uma refeição por dia? 38% das crianças comem uma refeição só por dia. 38%. Agora, transforma isso em números. Quantas milhões de crianças são isso? Uma refeição por dia. Se nós colocarmos um alvo, por exemplo, de comer só uma vez por dia, acho que nós morreríamos de inanição. Não é? Teríamos sérios problemas de saúde, mas as crianças nascem e crescem daquela forma. E a expectativa de vida é curta. E o nosso coração não bate mais por isso. Tornamos tão familiares, somos tão familiarizados com o sofrimento do outro, que nós não choramos mais por pessoas. Quando a gente lê o texto onde Jesus sobe no monte e olha para Jerusalém e começa a chorar por Jerusalém, e diz, quantas vezes eu queria ter vocês perto de mim, como uma galinha cuida dos pintinhos, que protege. Como eu gostaria de fazer isso por vocês. Mas, naquele caso, os próprios israelitas não queriam. Quando foi a última vez que você orou por pessoas em necessidade? Pessoas que não têm o que comer? E não na Angola, aqui no Rio. Que moram aí nas favelas, que são abusadas, que sofrem, que são atormentadas o tempo todo. Quando foi a última vez? Sabe, nós tornamos tão familiares com o sofrimento do outro que ele já não nos diz, nós desprezamos. Se uma pessoa dessa vem na tua direção, você quer sair de perto, porque você já sabe que ele vai te pedir alguma coisa, ou pode te roubar alguma coisa assim. Nós evitamos as pessoas, porque não queremos contato com elas. Nós desprezamos as pessoas, basicamente, todos os dias. E esse processo nos leva a um outro nível de desvantagem. A familiaridade gerou esse desprezo, e esse desprezo teve a desvantagem de Jesus ter limitado os ensinamentos dele naquela região, e também de não ter feito muitos milagres lá. Uma outra desvantagem também tem, as bênçãos não são recebidas. Nós não recebemos as bênçãos, porque, assim como os conterrâneos de Jesus não creram, levando Jesus a ficar admirado com a incredulidade daquele povo. Olha só, o próprio Deus chegar a ficar admirado com o ser humano. É claro que é uma figura de linguagem. Deus conhece muito bem as pessoas. Ele sabe o interior de cada um deles, mas o texto diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E por causa dessa familiaridade, eles não estavam dispostos a crer em Cristo. E por causa da nossa familiaridade com as desgraças desse mundo, nós também não estamos mais dispostos a nos envolver com as pessoas, com a dor do outro. Não estamos mais. Estava na Zona Sul, uma época, acho que, eu não lembro que região que era lá, e era mais ou menos 12:30. E sabe quando você está morrendo de fome? E você diz, puxa vida, eu vou entrar no Bob's. Geralmente eu não como no Bob's, mas naquele dia só tinha um Bob's lá. Eu falei, vou comer um sanduíche. Imediatamente um garotinho pequeno assim veio atrás de mim. E quando eu cheguei no balcão, ele chegou perto de mim e começou a me pedir alguma coisa. Eu não entendi a princípio o que era. Nisso já 2 caras chegaram, agarraram ele para jogar ele para fora.
E jogaram ele para fora. Porque ele estava sujo, era um mendigo, né? Um garotinho. A minha reação, a primeira, foi, que bom, né? Levaram ele embora. Mas aquilo quebrou meu coração, poxa, eu era uma criança. Eu saí da loja e perguntei para ele, o que você quer? Ele disse, estou com fome. Eu voltei, trouxe ele comigo para dentro, porque eu achei um abuso eles terem jogado ele para fora. Trouxe ele comigo, ele sentou numa mesa, eu comprei para ele um sanduíche, mas também com os brinquedos dentro, que ele tinha numa época do Bob's, não sei se ainda tem hoje, com brinquedos igual esse McLanche Feliz. Dei a ele aquele sanduíche e ele comeu lá. Eu me senti bem, porque era uma criança que precisava de pelo menos só de atenção e um pouco de comida. Só isso. Ele não estava pedindo mais que isso. Só isso. E às vezes nós estamos fechados para isso. Uma criança que poderia ser meu filho. E eu fecho o meu coração. Gente, se tem algo que quebra o meu coração, é quando vai com crianças. Se tem algo que me destrói, é quando nós viramos as costas para crianças. Adultos, em certo momento da vida deles, tiveram uma chance. Em certo momento da vida deles, eles tiveram uma oportunidade de tomar uma decisão. Mas uma criança nasceu daquele jeito. Ela não tem força para tomar uma decisão por si só. Ela precisa de você, ela precisa de mim. Meu filho precisa de mim. Quando meu filho sente fome, sente dor, é para mim que ele corre. Essas crianças não têm ninguém. Os pais, às vezes, até querem que saia de casa. Eles não têm ninguém. E a minha familiaridade com a palavra de Deus e com o sofrimento do outro, sabe, às vezes eu me sinto um verme com isso. Porque eu vivo num lugar extremamente seguro. Crio essa segurança para mim mesmo, para que eu não veja esse tipo de coisa. E eu perco as bênçãos, porque eu não as recebo. Quando Jesus veio para essa terra, gente, Ele não veio para ricos. Jesus veio para os pobres, para os desprezados. É para eles que eles vieram. Ele diz, o rico tem as condições deles. Eles não têm ninguém. Foi para eles que Jesus veio. E durante os 3 anos de ministério de Cristo, você vai perceber que esse homem foi cercado por pessoas pobres, que não tinham nada. E foram abençoados. E quando eu fecho meu coração, esse processo de desprezo me leva a uma desvantagem tão grande. Eu não sou abençoado por Deus, eu perco a bênção de ter a presença de Cristo na minha vida. E Jesus limita os seus milagres também, assim como limitou lá naquele povo. Marcos afirma que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele não disse que ele fez alguns, nenhum milagre. Nenhum. E sabe, gente, a gente fica orando o tempo todo, Deus faz um milagre na minha vida. Não vai fazer nenhum. Não fez lá, não vai fazer cá. Não vai fazer. Porque eu simplesmente, eu me coloquei nessa desvantagem. Eu me coloquei nessa desvantagem. Da mesma forma como Jesus agiu aqui, Ele age com a gente também. A gente fica orando só para o nosso próprio umbigo. Deus, por favor, me dá um carro novo, me dá um emprego melhor, me dá mais dinheiro, me dá... o tempo todo. E a gente não olha a situação em que as pessoas se encontram. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Talvez no nosso coração Deus olhe e diz, não posso fazer ali nenhum milagre. Porque essa própria pessoa se fechou para esse milagre. As próprias pessoas se fecham para os milagres. Isso não significa que Jesus não pôde fazer lá. Significa que algumas pessoas, ou as pessoas não queriam, ou se colocaram numa posição de não receber esse milagre. Onde há incredulidade, Jesus não faz nada. Incredulidade como essa tem consequências imensas para o mal. Ele fecha os canais da graça e de misericórdia, de modo que apenas uma pequena parcela dessa graça de Deus chega a algumas pessoas necessitadas. Diz o texto que ele curou alguns doentes lá. Mas o canal de bênção foi tão fechado que só algumas pessoas foram curadas lá. Por causa do desprezo deles, eles perderam acesso a bênçãos bem maiores. E será que a gente está vivendo nesse mesmo processo aí? Facilmente nós desenvolvemos um desprezo em torno de certas coisas como batismo, ceia, Bíblia, oração, cultos. Pense um pouco sobre o que você sente quando você vem para a igreja e tem um culto de ceia. É algo extraordinário ou diz, ok, é um domingo de ceia.
Pense um pouco quando a gente diz, nós vamos ter um culto de missões, nós vamos enviar um grupo de missões. Ok, é só mais um culto de missões, vamos falar sobre Mateus 28, a grande comissão, de pregar e evangelho. Legal, já vi, muito bacana. Nós vivemos o mesmo processo, percebeu? O mesmo processo. E esse tipo de desprezo fecha canais de graça e misericórdia de Deus em nossa vida. Poderia o desprezo criado pela familiaridade explicar, talvez, esse vazio espiritual que muitas pessoas sentem? Essa semana eu assisti uma entrevista bem interessante. Não sei se vocês lembram desse homem. Bambam é o apelido dele. Ele participou do primeiro... Big Brother. Ele participou, esse cara. Então, ele foi para uma loja fazer uma tatuagem. Aí ele diz, que tatuagem... explicou a tatuagem que ele foi fazer. Ele colocou um olho, aquele olho egípcio, aqui no cotovelo, que tudo vê, o símbolo de poder. Aí ele diz, por que ele foi colocar aquele olho? Ele disse, não, porque é o seguinte, eu já tenho uma Deus não sei o que aqui atrás, então Deus já me protege aqui. Aí eu coloco mais o olho aqui. Então, pessoas botam a fé em todas as coisas. Ele diz, aqui eu tenho um olho agora egípcio, agora eu estou preparado, né? Porque o cara que vem pelas minhas costas, o olho está aqui olhando para ele já. Sabe, eu tenho coragem de falar umas besteiras dessa? Né? E colocar Deus, não, porque Deus me protege, né? As pessoas acreditam que Deus ele nos deve proteção. As pessoas acreditam que, não, porque se eu colocar aqui escrito Jesus me protege, aquilo vai me proteger. Eles acreditam nisso. Não vai. Absolutamente não. Colocar no teu carro lá aquela coisa assim, aqui existe um cristão, alguma coisa, não vai proteger você de um acidente. Não vai. Não vai mesmo. Sabe? E esse vazio espiritual dessas pessoas, e você percebe que elas começam a buscar em todos os lugares, porque nada satisfaz mais. Aí vai para o olho de não sei quem, de Osíris, aí vai para uma frase de não sei mais o quem, aí coloca um rosário, como é que é o nome daquele... terço aqui, assim, tatuado também. Aí daqui a pouco vira como se fosse um jornal o corpo da pessoa, tatuado de coisas, achando que aquilo vai protegê-los. Um vazio espiritual. Buscam em todos os lugares. Um vazio. Aí eu me pergunto, será que essa familiaridade não gerou essa frieza ou esse vazio espiritual? Essa busca por algo que eles não conseguem preencher, não ter o preenchimento no coração? E eu vejo, muitas vezes, em algumas igrejas, esse vazio muito grande. Um vazio espiritual, por causa da familiaridade. Nada mais toca. E Jesus diz no final, puxa, que coisa. Olha só, leia ali o que ele diz no final. Ficou admirado pela incredulidade, não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor a mão sobre algumas doentes, algumas pessoas, e curá-las. E ficou admirado. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa aqui é a terra de Cristo. Essa aqui, no nosso meio. Nós somos família de Cristo. Nós somos irmãos e irmãs de Cristo. A Bíblia nos diz, talvez é justamente em nosso meio que Ele não tem a honra. Nós não o honramos. E é interessante que quando Jesus usa a mesma palavra de Isaías, ele diz, o meu povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Basicamente a gente usa palavras bonitas, a gente fala palavras bonitas para Jesus, mas nosso coração às vezes longe. Quero concluir essa manhã com alguma aplicação aqui. Quando as pessoas de Nazaré permitiram que a familiaridade com Jesus causasse desprezo, eles privaram a si próprios de uma grande oportunidade. Sabe o que Jesus fez? Jesus levou a sua mensagem para um outro lugar, Cafarnaum. E vocês vão perceber depois o que acontece em Cafarnaum. Jesus sai da cidade natal dele e vai para uma outra cidade. Queira Deus que ele não saia de perto de nós. E leve a bênção dele para um outro povo, por causa da incredulidade que às vezes habita em meu coração. Uma tragédia muito similar pode vir sobre nós. Podemos julgar nós mesmos
indignos de vida eterna, por exemplo, e assim nos privar de bênçãos que de outra forma nós receberíamos. Marcos 4, 24 e 25, ele diz assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão: a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O versículo 25, a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que lhe tem será tirado. Minha oração é para nós essa manhã, Salmo 119, 18, que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E essa é a minha oração para cada um de nós aqui essa manhã, que Deus abra os nossos olhos, que a familiaridade com Cristo não endureça o nosso coração, a ponto de eu não olhar e não ver a necessidade do meu próximo. A dor do outro é preciso ser sentido de vez em quando. A gente precisa sentir a dor do outro de vez em quando. Não o tempo todo também, né? Viver que nem miserável. Mas estou dizendo de ser mais humano, prestar mais atenção na dor do outro. Esse é o meu desejo, minha oração para cada um de nós essa manhã, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida também. Quero encerrar essa manhã orando ainda e encorajando você a realmente, no domingo que vem, a participar de uma forma bem contundente. Porque esse projeto, eu acredito que aquilo que a Juliana falou ontem, ela acredita que Deus ouviu o choro das crianças de Angola. E eu acredito nisso. Que Deus ouviu realmente o choro da criança. Precisa de educação, precisa mudar aquela realidade. Não é só trabalho dessa equipe que vai lá, é um trabalho de outras pessoas locais, do próprio povo africano, que precisa sim acordar para essa realidade, precisa mudar a realidade deles, mas precisa de ajuda, precisa saber como é que faz. E esse grupo vai lá ensinar como faz, dá a ferramenta e ele vai trabalhar. De ano passado até hoje já deve ter feito vários frutos lá, não foi? Eu recebi um e-mail essa semana, 2 semanas atrás. Eu ajudei a montar um curso de implantação de igrejas para Moçambique. E esse curso foi dado durante 2 meses. 2 meses de curso. 394 novas igrejas plantadas em Moçambique. 394 igrejas. 394. A palavra de Deus muda a realidade. Muda a realidade. Então, essa equipe, pode parecer pouco, mas muda a realidade de um lugar. Muda a realidade nossa, interiormente, né? E muda a realidade do local que recebe isso. Então, por favor, orem por esse projeto. Invista nesse projeto. Vista essa camisa junto com a Ser Livre, junto com a atuação voluntária, junto com o Projeto Angola, Pro Angola. E vamos juntos nesse projeto que Deus está na frente. Vamos orar nessa manhã, encerrando esse tempo juntos. Mas convide pessoas, traga aqui, vamos enviar essa equipe, vamos fazer um culto de júbilo mesmo, porque essa é a vitória do Senhor, o reino de Deus crescendo no mundo. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo alerta que nós recebemos do Senhor, de que familiaridade com o Senhor às vezes gera desprezo pelas Tuas coisas e pelas pessoas que são alvo do Teu amor e da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a dimensão da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, que nós possamos ouvir as batidas do Teu coração, no sentido de saber qual é a Tua vontade. Eu peço nesse dia que o Senhor nos ajude a sermos mais humanos, também termos uma sensibilidade maior ao Teu Espírito, que fala o nosso coração a cada dia, e que nós não endureçamos o nosso coração e nem façamos dos nossos ouvidos surdos para ouvir a Tua voz. Mas, Deus, por favor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde realmente de pecar contra o Senhor e de perder, de nos privar das grandes bênçãos do Senhor para a nossa vida.
Então, Pai, nós entregamos esse dia ao Senhor e pedimos que o Senhor continue falando a nós, que o Senhor continue nos desafiando, que continue nos guardando, abençoando. É o que eu peço nessa manhã. E eu oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro assim em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, vai na paz. Bata papo aí ainda, antes de ir embora, né? Está cedo ainda, então vamos fazer isso. Deus abençoe você.